Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Os irmãos de José descem ao Egito. Capítulo 42. Vendo então Jacó que havia o mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que estáis olhando um para o outro? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então descemos os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. E Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram inclinaram-se ante ele com a face na terra. José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com ele e falou com eles. Asperamente disse-lhe: de onde vindes? Eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas ele não conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos e havia sonhado deles, e disse-lhe: vós sois espiãs e vieste para ver a nudez da terra? E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhe disse: não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão, na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhe disse José: isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espiãs. Nisto sereis provado pela vida de Faraó. Não saíres daqui, senão quando for vosso irmão mais novo vier aqui. Enviei um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficarei preso, e vossa palavra serão provadas, se a verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pôs-los juntos em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homem de retidão, que fique um de vosso irmão preso na casa de vossa prisão. E vós ide levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rube respondeu, dizendo: não vou-lo dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço. Mas não ouviste, e vedes que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, somou a Simeão dentre eles e amarrou perante seus olhos. Os irmãos de José voltam ao Egito, e ordenou José que enchesse o seu saco de trigo, lhe restituísse o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhe desse comida para o caminho. E fizeram-lhe assim, e carregaram o seu trigo sobre o seu jumento, partiram dali, e abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na venda.
viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco, e disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele mesmo aqui no meu saco. Então lhe desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como uma espia na terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias, somos 12 irmãos, filho de nosso pai, um não é mais, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vosso irmão, e tomai para a fome de vossa casa, e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociarei na terra. Aconteceu que, despejando eles o seu saco, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: tendes-me desfilhado? José já não existe, Simeão não está aqui. E agora, levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim? Mas Ruben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. Aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai a comprar-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhes, dizendo fortemente: nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não vieres, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tão mal, fazendo saber aquele varão que tinhais ainda outro irmão? Eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondendo-lhe conforme as mesmas palavras, podíamos nós saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o mancebo comigo e levanta-nos, e iremos, para que vivamos e não morremos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E eu serei fiador por ele, da minha mão o requereis, se eu não trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. E se nós não nos tivermos detido, certamente já estaremos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isto, tomai do mais preciosos desta terra em vossos vasos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebino e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos.
bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos de misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim e eu, se for desfilhado ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. A Benjamim, como ele disse ao que estava sobre a sua casa, leva estes varões à casa e matares e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E ao varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José. Ele dizia, por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servo e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se a varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta de casa. E disseram, ai, Senhor meu, certamente descemos diante a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos que tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. Ele disse, paz seja convosco, não temas, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhes água e lavaram os seus pés. Também deu pasto a seus jumentos e preparam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou, como estava? E disse, vosso pai, o velho, quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram, bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça, e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é vosso irmão mais novo, de quem falaste? Depois ele disse, Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse, ponde pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte ao egípcio que comiam.
a parte é o egípcio que comia com ele, a parte, porque o egípcio não pode comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Capítulo 44. As astúcias de José para deter seus irmãos. Deu ordem a quem estava sobre a sua casa, dizendo: enche o saco desses varões de mantimento quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos, saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões. E alcançado-os lhe dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo, porque bebe, meu senhor, em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz, meu senhor, tais palavras? Longe esteja o teu servo de fazer semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aqueles do teu servo com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo. Porém, vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e a cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior, acabando no mais novo, e achou o seu copo no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? A humildade súplica de Judá. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teu servo? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, porém vou subir em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou ao seu servo, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice e mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teu servo: trazei-mo a mim e porei a meus olhos sobre mim. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá.
Então tu disseste a teu servo: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai e comprai uns pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco. Desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. E um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirar a este de minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer a minha cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teu servo farão descer a cã a teu servo, vosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? José dá-se conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estava pasmado diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque houve 2 anos de fome no meio da terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozém, e estará perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca, que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá,
e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Coloca as tuas mãos sobre a palavra e vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém e amém. Marcam na sua Bíblia, tá bom? Anotem no caderninho. Anotem no caderninho onde paramos. Tá bom? Porque depois a gente vai continuar no 45:15, que vai ser Faraó ouve falar dos irmãos de José. Então, que os irmãos possam meditar nesta palavra, tá bom? Ler, meditar, entender, para que possamos caminhar na direção com gratidão. Com gratidão, recebemos a paz do Senhor Jesus, a sabedoria do nosso Deus Jeová. Em nome de Jesus, nós recebemos, tá bom? Curte, compartilha, se inscrevam, assim automaticamente já recebem, né? A grande bênção, a grande vitória, a oração e a meditação. Não se esqueça de compartilhar, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe.